Ué, que é 21, 22 de setembro, acho que passei. Acho que é, né? Deixa eu compartilhar primeiro, depois eu vejo. Gente, eu vi que tem gente ao vivo já 2 minutinhos, nós já vamos iniciar, tá? Tô vendo que já tem um monte de amigo aí. Uhum. Camila, antes da gente começar, boa dica. Quem não conseguiu realmente assistir ontem o Esferas da Vida, vale a pena. Está na nossa página disponível também para quem quiser assistir. Fantástico, com o Tato e com o Edgar. Bela dica. Bem provável, viu, Gervásio? Bem provável. O Gervásio falou que o caderno, que o desencarnado abriu o caderno. Começa. Pôs meu nome no tudo? Já. Gente, como é que nós estamos no horário aí? 8h01, é isso? 19h57. O seu tá atrasado. Acho que o único que tá certo é que o meu tá adiantado. Madalena, que tem acompanhado, obrigado. Já vi Gervásio, já vi a Maria Ângela, que sempre está com a gente, a Cássio. Camila, que deu a dica, Satico. Madalena, que sempre está com a gente, está curtindo a Chile também, Cláudio Lucas. Ó, até agora, só o pessoal conhecido. Já já a gente dá os avisos ao Vado aí. Bem-vindo, Matheus. O Vado também lá de São Carlos. Mês que vem nós estaremos lá no nosso lar. Nós já vamos iniciar, gente, mais um minutinho só para... Eu vou curtir enquanto eu posso. Para ver se a Alice chega com a gente. A Cássio, já já nós já vamos falar... Ah, você está falando do Esferas da Vida, né? Já já nós vamos falar da palestra do
do Marildo ontem, mas é que eu achei que você estava falando disso, não é? Você está falando do Esferas da Vida, né? Realmente foi... Bom, Eu adorei. com os dois ontem Bem é sacanagem, pesado. né? Fica fácil demais, né? Escutar Edgar falar, dá para ficar escutando O dia inteiro, a noite o inteira. Titanic. E eu dei muita risada porque eles são leves, eles falam muito bem, assim. Nossa, foi muito bom. Gente, lá vamos começar? Vamos começar com uma oração, depois a gente faz os... Vou pôr pra cá. Põe para lá, porque a Alice não chegou. A Teca também está de volta, está falando. A Madalena está falando que vai participar. A Ana Feliciana também sempre está com a gente. Gente, eu estou falando dos nomes que sempre, toda semana, está com a gente aí, tá? A Teca, nós Teca também estava... adoramos você. Tava brigada com a gente, falou que voltou hoje. Madalena, consegui colocar todos os nomes que você pediu no caderno de orações. Aliás, eu queria falar agora no comecinho e depois eu falo de novo. Que teve bastante gente pela primeira vez e olha, todos os nomes estão aqui. É lógico que vocês não vão, mas isso daqui é a relação dos nomes que a gente colocou de ontem, tá ok? Muito amor e muito carinho. Que bom, a Alice chegou, assim ela vai fazer a prece. Não, acho que você já podia fazer a prece para a gente ir para a palestra. Pode ser? Não, mas ela vai entrar no meio da prece. Vai. Olá. Tudo bem, Alice? Bem, querido. Que bom que você veio. A Cássio, 24 é pouco, né? Tudo bem, Alice? Tudo bem. Eu vou pôr mais pra cá. No seu lugarzinho. Esse aqui é um copinho de água pra você. Obrigado, Ana. Bom, obrigado a todo mundo que está compartilhando. Já aparece aqui, o Acácio não compartilhou, não apareceu aqui, Acácio. Você vai ficar de castigo, hein? O Anderson também já está com a gente faz tempo. Mary, vamos participar. Bom, vamos fazer a oração? A gente dá os avisos, pode ser? Você faz sim, faz. Senhor Deus nosso Pai, Jesus, mestre amigo de todas as horas, nós os agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos para mais um dia de estudos. Rogamos que permita aos Espíritos Consoladores nos auxiliem nesse momento de estudo, nos orientando, nos iluminando, nos intuindo a respeito do assunto, para que melhor compreendamos, Senhor Jesus, as suas mensagens e o seu Evangelho de paz e de amor. E seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. A Teca está falando então uns afazeres. Bom, vamos, gente, só para a gente fazer o mesmo ritmo, dar os avisos, né? E a gente fala da palestra de ontem rapidinho e depois a gente vai pro estudo. Eu falei para Ana que finalmente acho que nós vamos pegar um tema leve, né? Agradável, sem a gente ficar extremamente se sentindo culpado com tudo que a gente tem visto, né? Bom, só os avisos. Campanha de chocolate. Hoje nós colocamos lá, está no finalzinho. Graças a Deus e a ajuda de todos vocês e do pessoal que estava colaborando com divulgação e com doação, eu acho que a gente amanhã consegue fechar as entidades que a gente tinha se proposto a atender. Mas eu sou meio otimista. Então a gente tinha 344 e eu imprimi, mandei fazer 390 papeizinhos para a gente distribuir junto Você com não os... trouxe os papéis? Não, amanhã eu vou divulgar na página. Então nós fizemos 390, que eu acredito que nós vamos até passar disso. Então, na verdade, depois a gente vai divulgar as outras entidades que por acaso a gente consiga atender. Então, a princípio, os 344 que a gente tinha de cara tentado fazer, que é a educação espírita infantil, assistência vicentina, que é o asilo de Pederneiras, funcionários e assistidos, Casa de Maria, funcionários e assistidos, Casa Abrigo, funcionários e assistidos, a PAI, funcionários e assistidos,
Então, Casa Abrigo de Jaú. Casa de Maria. Casa de Maria, a Casa de Maria tinha falado, né? Funciona. E as duas Casa Abrigo de Pederneiras e Casa Abrigo de Jaú, tá? Então esses 344 do que já disseram que vão nos entregar amanhã, a gente deve conseguir fechar. Primeiro ano a gente conseguiu 30 para as nossas crianças, um sufoco, né? 30, 40, não lembro. Nós ganhamos da Dona Cleusa os chocolates, os ovinhos que ela fez. No segundo ano já sobrou para Casa Abrigo. No terceiro ano já conseguimos para o asilo. E do ano passado para cá, as entidades vão aumentando e graças a Deus a doação também. Parece a multiplicação do... mas até agora, então, acredito que amanhã a gente já tenha... Alice, o Acácio está agradecendo a brecha na sua agenda. Por você estar conosco hoje. Obrigada, Cássio. Então amanhã a gente já sempre passa. Que puder. Então amanhã a gente deve dar essa boa notícia. Eu já podia até dar notícia hoje, mas não vou dar, mas eu acho que amanhã cedo a gente consegue estar com todos os chocolates na mão para poder falar para vocês que realmente a gente atingiu. O pessoal de fora que ajudou, que divulgou, o Sidney está entrando aí, em vez de vir estudar aqui, fica lá na casa dele. A Angelina que está voltando, obrigado Angelina, amiga da Leia. E agradecer muito o pessoal de fora, teve alguns amigos que doaram, que deram jeito de doar, de chegar até a gente chocolate, pessoal de outros centros, a Jamile de Cafelândia hoje procurou a gente, perguntando o que estava faltando, o que queria ajudar, pessoal de Araraquara. Nós vamos conseguir ajudar a Casa Abrigo de Jaú, que são dos nossos amigos que são lá do Verdade e Luz, fazem um trabalho maravilhoso, fantástico, que merece muito a nossa ajuda. E aí, se alguém tiver alguma até sugestão, se a gente realmente conseguir atingir os 390 ou mais, a gente vai procurar outras entidades que a gente possa estar entregando os chocolates, tá? Palestra de ontem, a Cássia já falou que adorou. Alice, Ana. Nossa, foi fantástico. Primeira vez que o marido esteve com a gente, né? Nunca tinha vindo ainda, um amigo de bastante tempo, mas é a primeira vez que teve a oportunidade de estar com a gente. Nós tivemos muita participação durante a palestra, inclusive uma das palestras que nós mais tivemos pessoas ao vivo e assistindo. Normalmente o estudo é o que dá a quantidade de gente que tinha ontem na palestra. Muitos comentários bacanas. E vocês duas, o que vocês acharam? Eu achei fantástico. Eu achei ótimo que ele Ótimo. foi, né? Muito, muito técnico. Embasado na doutrina, arrisca, né? Toda a doutrina estava ali, né? Com consulta de livros auxiliares, o que eu acho que é muito interessante, né? Trazer esse... Está assim em Kardec, está assim no Livro dos Espíritos, está assim no Evangelho, e tem o livro, né? Que fala também sobre isso, que você vai ensinando, fazendo aquelas ligações. Consegue ligar, né? Todos eles, né? Não, eu achei mais uma vez alguém que, primeiro, aí aquela mesma história que a gente conversa sempre, não gosto do jeito que ele fala, ou isso, aquilo, mas termos de doutrina impecável, né? Assim, extremamente arrisca, extremamente em cima de doutrina. Foi numa literatura que ninguém gosta muito de usar, que é o Céu e o Inferno, né? Usou muito o Céu e o Inferno. Usou bastante. E ninguém gosta muito de entrar, porque é o que apavora todo mundo, né? É onde a batata assa. Mas achei que foi extremamente feliz e extremamente rico de doutrina, né? Que é o que a gente mais comenta aqui, que é uma das preocupações que a gente tem, né? Ele também gostou muito, saiu extremamente bem daqui, nos mandou mensagem depois falando, agradecendo todo mundo, agradecendo o carinho. Realmente foi uma das palestras que mais teve perguntas a respeito do assunto e comentários do assunto. As pessoas... teve bastante pedido de oração, teve bastante coisa assim, mas teve bastante gente falando da palestra, interagindo com ele. O Anderson está fazendo um comentário super bacana, que é o que a gente comenta sempre, Anderson. Isso a gente sempre fala, essa é a grande ideia das transmissões ao vivo. Ele está falando que ele gostou muito e teve a oportunidade de mostrar para um amigo, pois ele tinha curiosidade de saber como seria uma reunião espírita. Esse é o grande objetivo, um dos grandes objetivos, Anderson, que é a gente conseguir fazer, principalmente as pessoas que às vezes não conhecem, que têm receio, que não querem chegar na casa espírita por N motivos,
De repente a gente mostrar o que é uma reunião espírita, por exemplo, como foi a palestra ontem. Uma palestra que fala sobre o que todo mundo precisa ouvir, né? E mostra que não tem espírito voando, que não tem nada voando, que não tem prato, que não tem copo quebrando, que não tem nada. Uma vela acesa. Não tem nada, não tem... Tirando o Gervásio que vê. Só o Gervásio que vê um monte de espírito andando. Mas exatamente essa é a ideia, a gente conseguir transmitir doutrina espírita e às vezes chegar para realmente quem não conhece, quem não quer vir, quem não tem. A Duda está falando que tem acompanhado, ó, muito boa palestra, tocou nas feridas aqui na casa, está falando com a filha dela também. Duda, mas é para tocar a ferida, para a gente se mexer, né? Porque senão a gente fica estagnado naquela situação que tá boa nem ruim, mas também a gente não se mexe. Ou que tá ruim, não quero mexer, não vai adiantar. Dá aquela cutucada na ferida, faz com que a gente ande. Eu acho que o intuito da palestra, da divulgação da doutrina é essa, é a melhora, a nossa melhora. Ou seja, caminhar, né? Mas foi essa a ideia, mas que bacana. E aí essas ideias de vocês, a gente sempre pede, ele achava que tinha ritual, essas coisas. Anderson, sempre, eu vou dar um exemplo antes para não me alongar. Aliás, muito. Sidney, bem-vindo. Já deu até risada, já porque eu falei que ele não vem aqui, só fica lá na internet. Você pode vir, mas, Sidney. Muito bom. Pode dar o exemplo do Sidney, depois a gente conta a história. Não, esse exemplo do Centro Espírita é uma das melhores que eu tenho é com a minha sobrinha, que vem de um berço extremamente católico. Meu irmão e minha cunhada são praticantes, são envolvidos com todo o movimento. E ela, há muitos anos atrás, quis saber como é que era. Curiosidade, meus filhos iam, são da mesma idade. Tio, eu quero ir, morrendo de medo. E nós fomos numa palestra no SEAC. E aí acabou a palestra, primeiro sentou, né? Quer tomar passe? Não, o que é isso? Não vou, não, tá bom assim. E acabou a palestra, ela entrou no carro para nós voltarmos, a gente ia almoçar, então ela sentou dentro do carro e falou assim, mas tio, é isso? É isso o que, Isadora? É isso daí que acontece aqui no Centro Espírita? Não é isso daí. Não, mas é alguém falando das coisas que a gente ouve. É isso. O que você estava esperando, Isadora? Você vê espírito mesmo levantar e tava... Eu estava morrendo de medo que eu estava imaginando. Morrendo de medo, mas foi embora frustrado também, porque não viu. Mas é o que a maioria espera, por isso que eu estou aproveitando o comentário do Anderson, acho que foi que fez o comentário, né? E que é exatamente isso mesmo. A Laide também está voltando aí. A Shirley está falando que está mandando os vídeos para a amiga, que ela está adorando. Então, aproveitando só os avisos para a gente começar a estudar, né? Quem é a primeira vez que está entrando, tá? Livro dos Espíritos, eu estudo, então não é sessão mediúnica, a gente repete sempre para quem está acostumado, mas tem muita gente que às vezes é a primeira vez que está entrando, então não é sessão mediúnica. Toda quarta-feira, às 8 horas, nós fazemos a transmissão e depois fica a gravação fica disponível no YouTube. Para quem quiser procurar, eu sempre acho que é muito mais fácil no YouTube, porque tem lá o tema, o dia, então você procura, é muito mais fácil do que ficar procurando na nossa página no Facebook, até para acompanhar a sequência, eu acho mais tranquilo lá no YouTube. Então fica o convite, daqui a pouquinho eu ponho, quem puder até colocar o link para mim, o Acácio, o Gervásio, o pessoal que já está acostumado, quiser colocar o link do YouTube, a palestra de ontem, inclusive, já está disponível lá. Então quem quiser assistir por lá, sempre no outro dia a gente deixa disponível, tá? Então é só se inscrever lá no canal. E na página a mesma coisa, quem quiser curtir e seguir, sempre chega as notificações das palestras. Então, as palestras às terças, às 20, e o estudo às quartas, também às 20. E fora isso, que eu sempre falo, na sexta-feira nós temos um artigo do Wellington Balbo, que está em Salvador, no sábado do Marcelo Henrique, de Florianópolis, no domingo do Orson, de Matão, que também nós vamos começar a divulgar já o EAC, que vai ser fantástico, já tem um monte, André Trigueiro, tem um monte de coisa boa que vai acontecer. Setembro, 21, se eu não me engano, 21 e 22, mas nós já vamos começar a divulgar. E nós vamos começar a ter, eu falei que era quase uma surpresa, e aí foi empurrado goela abaixo, nós vamos começar a ter um texto do Paulo Fernandes nas segundas-feiras. Então, provavelmente essa segunda, nós já vamos ter a participação do Paulo num texto. E aí vamos preparar, porque o Paulo vai a fundo, né? Ele até ficou preocupado, falando, mas será que as pessoas vão
querer ler o que eu falo, que eu sou meio firme, eu só vou em cima de doutrina, nós estamos falando de doutrina espírita, né? Se for para falar de brincadeira, nós vamos ver Maurício de Souza, ou assistir o programa político, sessão da Câmara, alguma coisa assim. Patrícia, primeira vez, bem-vinda, entra lá na página, ou o pessoal que está entrando a primeira vez, estou vendo mais gente aí. A Ana vai tentando responder para quem está entrando a primeira vez. Ô, Madalena, obrigada. A Madalena está trabalhando com a gente aqui, ó. Tá dando bem-vinda para todo mundo. Madalena, o pessoal que está acostumado com a gente, que puder ajudar, nós agradecemos, porque não dá. Nós falamos isso toda semana. Gente, não fiquem bravos nem magoados. Não dá para a gente responder uma a uma, mesmo porque no meio do estudo o Facebook bloqueia a gente, nós não podemos nem curtir mais nada. Então nós vamos tentando responder por aqui. Sempre as perguntas que são pertinentes ao estudo. O que não for pertinente ao estudo, a gente pede para entrar na nossa página, fazer a pergunta que a gente tenta responder depois. Tá? Ô Gervásio, então, mas você assistiu do Paulo, né? O Paulo não é que ele fala rebuscado, você gostou da palestra dele, né? O medo dele é que ele acha que ele vai falar só de Kardec e isso vai apavorar um pouco coisa que você gosta, né? Esse que é o receio dele em relação a... Olha lá, a Satiko está falando, realmente, é professor de filosofia, com uma bagagem fantástica, vai falar de doutrina espírita. Acho que vai ser muito legal. Eu vou... a Anaíli, eu já vou colocar o link, Anaíli, para vocês aí, tá? Do YouTube. Mas, de qualquer maneira, Centro Espírita Amigos do Bem. Se quiser entrar lá, você consegue encontrar, mas eu já coloco o link aqui, assim que a gente for começar. Mais algum aviso enquanto eu coloco o link aqui do YouTube para todo mundo? Alice, mais alguma coisa do trabalho de lá, da divulgação, que você queira ajudar, que você queira que a gente fale? Ok. A gente falar de Concafras, né? Eu não sei quem foi se alguém conseguiu ver ou participar, acompanhar, né? O trabalho foi muito bom nas 5 cidades, né, que ocorreram. Agora, a semana passada eu estive em reunião, que o pessoal foi fazer comentários a respeito da Concafras, fazer avaliação, e assim, muito me emocionou o depoimento do colega de Boa Vista, que participou de Boa Vista. As fronteiras da Venezuela, estava prevista a participação, elas foram fechadas. Você estava falando que, inclusive, era o que mais precisava naquele momento, inclusive, né? Era o que mais precisava, porque o governo de lá não quer deixar as pessoas passarem para cá. Não quer deixar para vir para cá. Inclusive, o relato do colega é que eles estão atirando nas pessoas, para não deixar passar para a fronteira do Brasil. Então, assim, ele contou que tinha um homem, né, que saiu correndo para atravessar a fronteira e o soldado do lado de lá com arma em punho para atirar nele. E o soldado brasileiro, quando viu a cena, ele correu onde calculou que o menino ia entrar, né, que essa pessoa ia entrar, e abraçou a pessoa, jogou no chão e pediu para o outro: não atira, não atira. Então ele salvou a vida daquela pessoa, né, ao se atirar junto. E a história deles, assim, mesmo os que estão aqui em Boa Vista, tem, assim, várias situações diferentes. Tem o pessoal que é atendido pelo Exército, que ainda tem alguma refeição, mas tem outros, né, que não conseguiram essa mesma situação e que estão na porta da igreja, dormindo no chão, na grama, de qualquer jeito, né? O título usado é feito cachorro. Né? Mas a gente sabe, eu estava comentando isso com uma amiga, mas tem cachorro que tem lá vida de rei, né? Porque esses dias que passou uma reportagem, eu não assisti, mas que cachorro fica em hotel 5 estrelas, né? Bem tratado. Então, esse é o termo que ele usou para as pessoas. Então, assim, o grupo, sobrou uma sopa que tinha servido no evento, foi levar, esse grupo é o grupo menor, porque o Exército disse: não sirva nada sem a presença do Exército, não se corre o risco de ser massacrado, porque é muita gente, muita necessidade, né? Em torno da comida. E aí ele foi levar para um grupo, era inclusive um grupo de indígenas, aí o chefe do grupo foi lá, deixa eu ver, aí olhou a comida e falou assim: é muito pouco, só dá para as crianças, e olhe lá. Então, todos os adultos deixaram de comer e as crianças é que foram servidas. E ele disse que não deu para todas as crianças.
né? Cenas de pessoas assim, de uma senhora que deixava de comer para dar para a neta e acabou vindo a desencarnar por falta de alimento. Então a situação é muito pior do que a gente está vendo. Muito triste, muito pior do que a gente possa imaginar. Muito né? pior Então, do dele que contar, aparece. eu chorei. Imagino se eu estivesse lá vendo. Diz que foi um chororô o tempo todo. Né? O tempo todo. Mas são os lugares que a gente precisa chegar. Pois é. Né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu levar lá, conseguiu levar mensagem, né? Atendê-los, entregar livros. Ao esvaziar a caixa de livro, a gente via pessoas esperando a caixa para poder usar de dormitório, para deitar em cima da caixa. Então, assim, é uma situação, né? Então, por isso a gente pede, assim, muita oração, muita prece para esse pessoal, né? Além do pessoal de Moçambique, que também está numa situação de tragédia, né? Miséria, passando fome, sem comida, sem água, sem a lama. Então, assim, a situação que a gente tem tido notícias são essas, né? O trabalho continua, a gente precisa pôr, né, mão na massa, né? E aí vamos, né, fazendo. A gente está querendo fazer um encontro fraterno em Bauru no mês de agosto, né? E aí, então, vou começar a desenvolver, ver quem pode ajudar, quem pode colaborar. Estamos juntos. Para a gente concretizar. Tá bom. Gente, então os recados andaram quase 20 minutos, nós falamos demais hoje, mas nunca é demais, nós estamos falando de coisa que realmente é necessária e útil para todo mundo. Deu tempo da gente falar na palestra de ontem. Vou repetir quem que foi que comentou logo no comecinho, não vou lembrar agora, mas o Acácio também falou. Quem não assistiu ontem o Esferas da Vida, assista, está na nossa página lá, foi realmente muito legal. Aliás, toda terça-feira tem sido fantástico, e não só o fato de ter sido muito bom, que realmente é legal, mas é um espaço de doutrina que nós estamos tendo na televisão, né? Além de ter internet e tudo mais, é um espaço falando de doutrina e com muita gente de qualidade, muita gente boa, de que a gente precisa divulgar, que a gente precisa falar, que a gente tem que aproveitar o espaço mesmo para estar falando de coisa boa. Enquanto está falando uma hora e meia de doutrina espírita, nós não estamos falando das bobagens que nós estamos vendo acontecer o tempo inteiro, né? Então fica a dica, toda terça-feira dá tempo de vocês assistirem a palestra daqui, jantar, dar uma descansadinha, aí 10h30 começa Esferas da Vida, sempre com um monte de amigo, muito legal. Todo mundo fazendo oração para as pessoas. Então nunca é pedido a gente estar falando de quem está precisando, gente. Nós estamos aqui para trabalhar em função disso. Esse é um dos grandes objetivos, né? Então vamos lá? Gente, retomando então, nós conseguimos fazer a semana passada até a 483 e vamos agora, parte segunda, capítulo 9, vamos tentar fazer hoje, acredito que vá, porque o assunto é gostoso, embora vá de novo cutucar como sempre, né? Da 484 a 488A, está na nossa página disponível, quem quiser acompanhar pelo livro, também fica por aí, tá? Mas está disponível, como eu sempre tenho deixado, estão todas as questões lá na nossa página, para quem não tiver o livro por acaso. Alguém essa semana também me falou que conseguiu o livro, estava super feliz. Então, vamos lá. 484, né, o tema é a afeição dos espíritos por certas pessoas. Então a pergunta é, os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de progredir. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego resultante da semelhança de sensações. Então vamos lá, de novo, né? Vamos começar pela pergunta que eu estava falando para Ana agora, que eu estava assistindo o Jacó de Mello, que eu adoro, né? Eu acho fantástico, assim. E ele estava falando justamente desse assunto, estava estudando e aproveitei para ver uma palestra curtinha dele, vale a pena quem quiser ver também, é bem melhor do que eu falando. E aí ele comenta de novo, né, que eu sempre falo, toda semana a gente fala, parece que a gente é repetitivo, mas as perguntas são fantásticas, né, e ele usa de uma forma tal que, então o que a gente normalmente pergunta, ele faz a pergunta só que muito mais profunda, né, ou com uma sensibilidade talvez maior. Então os espíritos se afeiçoam, gostam de preferência de certas pessoas, quer dizer, que é uma pergunta que a gente faz todo dia, né?
Nossa, mas então aquele espírito lá, aquele lá é protegido, aquele anjo da guarda é muito melhor que o meu, ou ele gosta muito mais de mim, né? Essa a questão que ele está fazendo é meio pessoal no começo, né? E aí a resposta de novo, para decepção de todo mundo. É bem pessoal também. A resposta para decepção de todo mundo e para a gente emendar com o que a gente fala todo santo estudo e toda semana, né? Que é a tal da sintonia, a tal de afinidade e tudo mais. Então as respostas, a resposta que na verdade são quase 3 na mesma, né? Mas que é direcionada para cada grupo e aí cada um se encaixa aonde achar que é mais conveniente ou mais assustador. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem e melhor. E aí é exatamente isso, né? Então, se parasse aqui, a batata assava grandão. Porque não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Nessa situação, nós não vamos encontrar muita gente na realidade que a gente está. Você responde para a Rosa, por favor. Rosa, a gente já vai responder já para você. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem. Se parasse aí, realmente fica complicado. Na situação que nós estamos ainda, na situação que nós estamos moralmente, não são muitos que se encaixariam nisso. Mas aí eles colocam uma situação que aí a doutrina, que é fantástica, e aí nos dá todo o consolo e todo o incentivo para continuar. Ou suscetíveis de progredir. Pois é. Alguém já viu a descrição do que é o homem de bem? Tem lá no Evangelho. Tem um capítulo inteiro. Então, mas não dá. No homem de bem nós não vamos encaixar. Pelo que está lá. Não dá. Ter alguém na Terra. Laíde, obrigada. Por isso a gente não ia. Obrigado, Laíde. A gente não ia conseguir encaixar. Por isso que eu falo. Mas aí vem o grande sacada, o que me motiva muito na doutrina espírita. Ou suscetíveis a progredir, ou quem quer andar, ou quem está bem intencionado, ou quem quer fazer. E lembra lá do quem que é o bom espírita, né? Sim. Certo? Você reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz. Para se melhorar. Diminui a transformação moral e diminui as suas más tendências. Então é exatamente aqui que ele se encaixa. Então, na verdade, nada é desligado, mas essa resposta, para mim, ela é extremamente motivadora, né? Porque se ele parasse no homem de bem, fecha o livro e fala, não vai dar. Nessa encarnação, não vai rolar. Então, nós não vamos ter ninguém que vai afeiçoar comigo mesmo. Dancei. Mas aí ele coloca, ou suscetível de progredir. Opa, então peraí. Então, legal. Aí já dá. E aí também nós podemos nos encaixar. Ou dancei. Ponto e vírgula. E não, mas aí não dançou, né? Aí ele dá um ponto e vírgula. Aí ele vai dar um outro aqui. Não, tô falando, ou se você parece falar dancei, não. Então vou fazer o que eu quiser porque eu tô sozinho mesmo. Não, mas aí o tô sozinho não. Ele vai te dar. Não, ele vai te dar o ponto e vírgula, aí você não vai estar sozinho. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, se parasse aí também, falando, não tenho vício, nada sério. Mas aí eles também completam do mesmo jeito que os suscetíveis de progredir, ou que podem viciar-se. Então, do mesmo jeito que ele deu tudo aquilo que eu falei, que é consolador, que é animador lá em cima, com o homem de bem, ou suscetível a progredir, lá embaixo é a mesma coisa. Os inferiores com os viciosos, ou com os que vão se viciar. Mas esses viciosos aqui, é difícil eu achar alguém que não tenha um vício. Então, mas eu prefiro imaginar que nós estamos no de cima já. Pois é, mas aquele que vão se viciar é os que podem viciar-se. Porque o que pode viciar-se, ele tem um sim e um não, né? Ele não necessariamente ele vai se viciar, ele tem uma tendência, eu tenho a tendência a me viciar. E aí eu vou escolher. Eu gosto, né? E aí esses espíritos vão se aproximar de mim fazendo o quê? Me incentivar. Vou me oferecer. Depende de mim, né? Vamos lá. É a história do cigarro, né? Tô com sede. É a história do cigarro. É a história do cigarro, é a história de todo vício, né? Eu falo do cigarro. A gente fala do cigarro e da bebida, mas tem muitos outros, os morais, inclusive, outros vícios. E esses, né? Falar demais, que às vezes estão escondidos, porque esses dois são os legalizados. Não, isso legalizados, eu vejo, né? mas são vícios e são todos aqueles que as pessoas apontam. Não, e que eu vejo, né? Tá. Agora é tem fácil, outros né? morais que eu tenho e
repente ninguém me aponta, que são os piores. Então aqui, se eu me resistir, eu vou para lá suscetível de progredir. Se eu não resistir, eu vou para o vice-versa. Eu vou ficar com os espíritos inferiores. Por isso que eu falei. Então, na verdade, lembra que você falou, tem um ponto e vírgula lá, que na verdade, ele fez uma pergunta extremamente pessoal e os espíritos vêm e respondem em pessoal. Você quis me fazer uma pergunta, você pera um pouquinho, deixa eu te explicar. Todo mundo tem as suas companhias, não é isso que a gente discute em todos os estudos? Sim. Então, o que eles estão respondendo? É exatamente isso. E aí fica repetitivo. Sintonia, afinidade, quem? Os espíritos bons simpatizam com os homens de bem ou os que vão caminhar para isso daí. Então, estão interessados em caminhar para isso. Os espíritos inferiores com os homens que são viciados ou que vão se viciar, ou que têm essa tendência e vão aceitar, são suscetíveis e vão caminhar para esse lado. O exemplo do cigarro que eu falo é o seguinte: se você oferecer um cigarro para quem não fuma, nunca fumou, você pode oferecer o quanto você quiser. Eu não tenho essa tendência, isso não vai me mudar em nada. Agora, se eu oferecer o cigarro para quem já é um fumante, ou parou de fumar, ou está tentando parar de fumar, e eu for fumar, pronto, encaixa nessa situação aqui. Então eu não tenho vício, você pode me oferecer o que você quiser. Eu não tenho essa tendência. Você não vai conseguir me induzir a fazer isso porque eu não tenho essa tendência aqui. Então, beleza. Agora, se eu tenho e vou atrás, eu vou no podem viciar-se. E aí o resultado, daí o seu apego resultante da semelhança de sensações. A tal da similitude, né? Certo? Que é o que a gente fala todos os estudos. Né? Importante também nessa resposta aqui dos espíritos é que nada é fechado. Né? Eu sempre vou poder dizer não a qualquer situação, ou não para o bem ou não para o mal, né? Então, assim, eu tenho uma tendência, mas eu posso vencer essa tendência, né? Porque às vezes assim, aquele que nasceu para o crime, ele vai ser um criminoso. Ele pode, em qualquer momento da sua caminhada, mudar essa história, né? Eu estou no caminho do crime, eu estou no caminho do vício. Inclusive, esse vai ser o esforço. Mas eu posso... Aliás, esse vai ser o mérito do esforço. Essa vai ser a grande mudança moral. Exato. Eu tenho todas essas tendências ao vício, a tudo mais. Aproveitando, a Camila está fazendo uma pergunta que a Ana já tinha falado. Esses vícios podem ser os morais também, como a maledicência? A Ana comentou, Camila, todos os vícios, né? É que a gente normalmente pega os que são mais fáceis, né? Bebida, álcool, droga e tudo mais, porque são os que a gente acaba vendo isso mais palpável, né? Mas os morais, na maioria das vezes, são até piores do que esses que a gente está falando aqui. Então, cabe do mesmo jeito. A Madalena está falando do padrão vibratório, é a mesma coisa, Madalena. É que nós estamos falando toda semana, por isso nós brincamos que parece que nós estamos repetindo as aulas anteriores. Mas são as histórias das semelhanças, da sintonia, de vibração, de tudo mais que a gente sempre conversa, né? É porque você fala em livre-arbítrio, você fala em escolha, você fala em sintonia, não tem jeito. Não tem como. E sempre lembrando, a gente discutiu outro dia, que nós falamos, você não estava semana retrasada, acho, que eu falei para a Ana e comentei com a Cássia depois que ela entrou no particular, que muita gente, a gente fala muito de livre-arbítrio, né? Usa-se muito a palavra no movimento, dentro da doutrina espírita, e pouco se faz palestra de livre-arbítrio, né? Que na verdade, não vamos nem alongar, porque senão isso vai dar mais uma palestra, que nem nós conversamos outro dia, a impressão que eu tenho, quando eu escuto hoje em dia dentro da doutrina espírita, virou só reverbera, né? As pessoas repetem sem nunca ter raciocinado ou entender o que é esse tal de livre-arbítrio, né? Quer dizer, na minha concepção, e o que a doutrina aparentemente mostra, é que esse livre-arbítrio não foi dado, né? Eu conquistei, né? A cada evolução moral que eu tenho mais livre-arbítrio. Quanto mais condição moral de responder pelos meus atos, mais livre-arbítrio eu tenho. E a impressão que se dá no movimento espírita é que Deus, Deus livre-arbítrio, então tudo que você faz, você pode fazer o que você quiser. Não, cara, para. Lembra do cercadinho? A gente até usou aquela semana. Quer dizer, é a tal da criança no cercadinho, você pode. Aqui dentro, beleza, tá tranquilo. Então, mas é uma coisa que a gente precisa conversar muito, e eu acho que precisa ser esclarecido melhor esse assunto, para as pessoas não acharem que isso pode ser usado de qualquer maneira, né? Só para não passar batido, acho que Cristina e Rosa estão falando de um assunto pessoal, sobre bebida, família. A gente tem o telefone do nosso WhatsApp para participar. Aliás, a Ana pode até colocar. Para o atendimento fraterno, a gente pode conversar sobre isso lá.
né? Porque senão a gente vai se alongar se a gente não, mas entra ou no WhatsApp ou na mensagem. A gente pode combater isso com o Evangelho no Lar, ajudando devagarzinho, mesmo que eles não participem, você fazendo Evangelho no Lar junto com a oração, então já vai melhorando essa situação. Então... mas entra ou lá no Atendimento Fraterno ou na página, e aí a gente tenta ajudar, tenta responder pelo menos, ou bater papo sobre o assunto de uma forma mais... Eu vou pôr o telefone, vou falar e vou colocar, 14 991 57 3950. Mas escreve aqui é melhor. Então vamos lá, 485? Vamos lá. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Resposta. A afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. Olha que complicado. Então, essa eu acho essa resposta difícil e muito diferente do que muita coisa que a gente ouve dentro da doutrina, né? Então, a pergunta do Kardec. Ele não ficou contente, porque em cima os espíritos deram um tombo nele, porque ele perguntou dele, e aí os caras explicaram de todo mundo, né? Então, ele não ficou muito satisfeito. E aí a pergunta dele vai entrar no que a pergunta que a Camila agora há pouco, não foi? Perguntou se os vícios morais também. A afeição dos espíritos por certas pessoas. E a palavra importante, que a gente às vezes passa batida, é exclusivamente moral. Então ele está perguntando se essa relação, se esse sentimento, se essa proximidade do espírito é exclusivamente moral. Seria por afinidade. Por afinidade de sentimento, principalmente. E aí a resposta deles é dureza. E complicada de entender, eu acho. Eu acho que nós vamos gastar muito tempo na 485. A afeição verdadeira nada tem de carnal. Simples a resposta. E a mesma coisa, se parasse aí, estava respondido. É moral. Certo? Mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. O que a gente pode encaixar aqui nessa segunda parte? A primeira, beleza. Então ele já falou lá que não tem nada de carnal. Por que não tem nada de carnal? Eu sou espírito, mesmo que eu tenha uma relação aqui, não tem nada de carnal. Beleza? Mas ele perguntou, Kardec fez a pergunta se era exclusivamente moral. Né? Então a resposta deles, a afeição verdadeira, nada tem de carnal. Mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição moral, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. Qual é o exemplo mais fácil da gente entender? Alguém que desencarnou e continua apaixonado por quem está na Terra, por quem está encarnado. Essa é a mais comum da gente entender. Então, quer dizer, mas eu não tenho afinidade moral? Pode ser que sim, tanto que ele já falou que não tem nada de carnal. Mas eu continuo nutrindo a paixão da matéria. Eu continuo mantendo os sentimentos muito próximos ao que eu tinha quando encarnado. Os sentimentos de posse, isso a gente cansa de ver em obsessões e coisas do tipo. E às vezes sem eu perceber, né? Mas eu acho que o exemplo mais claro é em relação a esse daqui. Encarnação passada, né? O mais claro é a encarnação passada, que pode ser não necessariamente esta, né? Pode ter sido uma encarnação de duas anterior, para trás. E esse espírito continua, né, seguindo, né, para saber como é que está a vida daquela pessoa, né? Porque ele já teve uma paixão, né, e essa paixão ainda o acompanha, até que ele possa sublimar essa paixão e ela vira efetivamente afeição. E aí a Alice fez um comentário, eu achei que ela fosse complementar porque ela ia. Aqui, e eles usam a palavra também, de novo, não ao acaso. Lembra sempre, gente, que a gente sempre fala isso. Se a gente for pegar palavra por palavra, e o Jacó fala isso, eu acho fantástico, porque ele fala nas palestras dele, né? Ele falou, você é espírita, sou? Quantas vezes você leu o livro dos espíritos? Ele falou, não entendi a pergunta. Quantas vezes você leu o livro dos espíritos? Uma. Não sei se eu li tudo, mais uma. Então fala o seguinte, lê 5, pelo menos, e aí você começa a estudar. Por que ele está falando isso? De sacanagem? Que é muita coisa? Não. É porque nós passamos várias vezes pelas palavras completamente, parece que é uma palavra simples, e ela não tem uma simplicidade que a gente imagina que ela tenha num determinado momento. Então aqui, na verdade, primeiro lá em cima, exclusivamente. Kardec não fez exclusivamente à toa. Não foi uma palavra que ele jogou, exclusivamente porque ficava bonito no texto.
Não, ele quis saber exatamente se era... O que ele está falando? Só isso que tem afeição? Então foi essa a pergunta. E eles respondem na última frase, paixões humanas, que é o que você foi falar. Ele não falou em momento algum de amor, ele não falou em algum momento de afeição, ele não respondeu a pergunta dele. Lá em cima ele pergunta, a primeira palavra, afeição verdadeira nada tem carnal. Falou de afeição. Exato. Respondeu o que o Kardec perguntou. E ele acaba falando de que existe uma outra situação, falando do quê? De paixão, não da afeição. E aí é o que você comentou. Eu consigo sublimar, eu consigo chegar num ponto que essa paixão, num determinado momento, pode virar uma afeição ou um amor fraternal. Exato. Né? Então, quer dizer, é isso que eu falo, que as respostas e as palavras que tem dentro das perguntas e das respostas precisam ser muito bem prestadas atenção, porque ele responde como afeição, não tem nada de carnal. E lá embaixo ele não responde que existe, no caso de uma afeição humana. A Rita está fazendo uma pergunta que compete ao que está estudando. É possível que o espírito fique aqui na Terra por alguma paixão, alguma paixão humana, né? Sim, esse é o que a Alice falou. Sim, pode acontecer. Sim. Que é exatamente o final da resposta. Quer dizer, eu tenho paixão, eu continuo apaixonado por aquilo ali, por aquela mulher, por aquele homem, enfim, continua aqui por aquilo ali. Essa matéria. Exatamente. Por quê? Porque o espírito está onde o seu pensamento estiver. Então, se o meu pensamento está na Ana, eu vou acompanhar a Ana sempre, até que eu entenda a minha situação de desencarnado e vou buscar tratamento espiritual, vou buscar aprender para depois voltar e ficar do lado da Ana, se for o caso, por uma afeição já exclusiva, e aí então sou espírito protetor. Aí eu tenho afeição. Enquanto isso é um apego, eu tenho uma obsessão, né, por determinada pessoa, ou que é a paixão, porque a paixão é o sentimento de posse. E essa obsessão, deixa eu só aproveitar, o Anderson está falando se eu trago obsessores na minha nova encarnação, de quilo, Anderson, normalmente, isso é de penca, não é um só. E aí, quando nós somos de um monte, quando nós voltamos nós temos um monte, e às vezes nós estamos encarnados e continuamos obsediando um monte também. Então, na verdade, nós estamos rodeados desses amigos aí. Nossos companheiros. É tudo coleguinha de caminhada. Como o Alexandre falou, a gente também obsedia vários também, viu? Encarnados, desencarnados. De quilo, mas só para a gente entender então, essa grande diferença é importante nessa resposta deles. Então nós estamos falando de afeição, de amor, e aí a Alice comentou, e aí dariam, de novo, tenho certeza que vai sair mais 35 comentários, esses vão acabar virando, como a Alice falou, os espíritos protetores, os anjos da guarda, ou o nome que vocês quiserem dar. Por quê? Eu tenho uma afinidade, uma afinidade tão grande, uma afeição tão grande, que eu venho ser o cara, a pessoa, o espírito que vai estar próximo, orientando, tentando intuir sempre para o lado positivo. Anderson, você não dá risada não, que é verdade. E nem toda paixão também tende para uma afeição. Não. Porque eu posso entender que não tem nada a ver uma coisa com outra. E aí, de repente, eu descubro que eu tenho outras afeições. E aí, deixei. Sim, porque a paixão, porque aí eu entendi que aquilo era uma paixão momentânea, era material, era físico, né? Era carnal. Então aí volta naquela primeira. Afeição verdadeira nada tem de carnal. Isso. Então, a primeira parte da resposta é o que a Alice falou agora. Então, se ela não tem nada de carnal e eu descubro, na realidade espiritual, eu entendo que era carnal, então era paixão. E está resolvido o problema. Foi super bacana enquanto aconteceu. Nossa, mas eu tenho outras afinidades muito maiores. E vou caminhar e vou atrás de quem? A Márcia está perguntando, não tem muito a ver com isso tudo, mas entra no Livro dos Espíritos. Sempre que tento ler o Livro dos Espíritos, fico perturbada com muito medo. Por quê? Márcia, aproveita e estuda junto com a gente, que eu tenho certeza que essa sensação sua vai... Na verdade, às vezes, Márcia, não sei qual é a profundidade, às vezes até pelo desconhecimento. Às vezes por não conhecer e por trazer resquícios de comentários e observações de outras pessoas, de que isso é coisa do capeta, coisa do demônio, de que se você tiver o Livro dos Espíritos em casa vai aparecer espírito, quer dizer, enfim, provavelmente seja algum resquício nesse sentido, mas se você for ler o Livro dos Espíritos ou estudar o Livro dos Espíritos, aí você não vai mais ter medo, né? Aí você vai achar que você descobriu a América, que nem a gente. A Madalena deu um conselho. Obrigada, Madalena, de novo, você é uma grande ajudante nossa.
Márcia, já passei por isso. Eu parava um pouco, fazia uma oração e voltava a ler. Fica a dica, Márcia. A Antônia está falando, gente, ó, eu só vou responder essas duas obsessores, porque isso é um outro assunto, senão a gente vai começar a fugir um pouco. Nós estamos falando, vocês querem outra coisa, gente, pelo amor de Deus, vamos pensar nas coisas boas do espiritismo. Nós estamos começando uma coisa boa. Nós estamos falando de uma coisa legal, vocês estão só falando de obsessor. Vamos pensar nos amiguinhos que querem a gente bem lá. Podemos ter obsessor encarnado, de quilo, família? Um monte. Não, na família, então, eu vou falar para você, tem e penca. A mesma coisa que eu falei para o Anderson lá, aí não precisa nem perguntar, aí é gostoso de responder. Eu acho que é um lugar, geralmente, de estarmos ali para resolver algumas diferenças, e diferenças não é com amigos que a gente resolve certas diferenças. Ô Anderson, desculpe a forma que o senhor falou, escambau, o senhor é o seu avôzinho, eu não sou senhor de ninguém. Gente, mas agora nós vamos voltar vamos voltar pro tema. Mas eu fiz esse comentário do obsessor justamente por isso. É uma outra coisa que dentro da doutrina a gente está pecando demais ou falhando demais para não usar. Deixa eu só explicar um negócio que, gente, não existe alma gêmea. Pronto. Não, depois só na música do Fábio Júnior, que casou 18 vezes. A alma gêmea dele, vocês sabem quem que é, né? Existem almas simpáticas, sinceras, que se encaixam, que são... E que vão crescer juntos e vão virar amiga família milhar. Mas viram sentimento... Mas essa alma gêmea que você imaginou, não. Alma gêmea, bate coração... Não. Mas, metade da laranja, não. Deixa eu só aproveitar antes da gente... Nesse sentido, não. É porque, assim, eu estou aqui lembrando, desculpem, no livro Há 2000 Anos, né? Ele fala. Inclusive, ele fala de alma gêmea e ele fez uma música exclusivamente para a Lívia, né? Alma gêmea de minha alma, né? A música é muito bonita. No sentido da alma gêmea de minha alma é aquela que me acompanha, que quer o meu bem. Mas não alma gêmea de paixão. De que nasci metade daquele lado. Não, e não da paixão. Sempre, e vou sempre estar... Eu vou procurar o bem. Todas as encarnações junto porque somos almas gêmeas. Não, mas normalmente eu posso acompanhar mais... Como marido e mulher. Não. E normalmente a maioria delas, aí no caso da alma gêmea... Exatamente. Não, mas esse é um exemplo. Ele foi padre, ele podia casar. Né? Mas o exemplo da Alice é legal justamente por isso. Nesse caso, que seria uma alma gêmea nesse sentido do que? Eu vou acompanhar ela sempre. E aí eu criei afeição. E aí esquece a tal da paixão humana. Então eu aprendi a amar e vou continuar vibrando, sempre tentando proteger e tentando acompanhar o crescimento moral, ou tentando ajudar o crescimento moral desse. Essa alma gêmea, beleza. Mas antes da gente entrar na 486, não é de maldade, mas também vou aproveitar o Jacó. Gente, nós estamos falando de afeição dos espíritos por certa pessoa, afeição. E aí a gente falou um monte de tempo em obsessor. O obsessor não tem afeição nenhuma. Nenhuma. Na verdade, ele sempre vai querer. Apesar que aquilo... vamos pensar, eu acho que falta muito para a gente na doutrina espírita, e doutrina espírita, ele fala nessa palestra, eu vou aproveitar muito da palestra dele, do que o espiritismo parece que gosta do sofrimento, né? Nós estamos em prova de expiação, então vamos sofrer mesmo, nós estamos aqui para desgraça, gente, nós somos criados para ser felizes. E aí, se nós temos espíritos que se afeiçoam com a gente, lembra lá na primeira, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis. Então se eu estou caminhando para ser homem de bem, se eu estou procurando a doutrina espírita, se eu estou querendo fazer o bem, se eu estou querendo fazer... Eu estou caminhando para ser suscetível ou progredir. Quem que vai estar me acompanhando? Espíritos melhores moralmente. Então, em vez de eu me preocupar com o obsessor, eu devo me preocupar em melhorar moralmente. Por quê? Porque eu melhorando moralmente, eu me distancio desses tais obsessores e me trago perto de mim, me acompanham esses espíritos que estão interessados no meu progresso moral. Ou até melhora esse obsessor também, né? Às vezes você se melhorando, você melhora o obsessor, ele enxerga, porque nada mais é do que um irmão que não vai precisar melhorar, né? A gente fala obsessor, parece que é o chifre, é o demônio. Mas tem chifre rápido, nós somos bonzinhos. Dente, né? Nós somos tudo bonzinhos, os obsessores que são ruins. Às vezes a gente que causa tanto problema para eles, coitados. A Cristina Macedo está perguntando, vou responder só para aproveitar, depois a Ana põe lá. É capítulo 9, Cristina, pergunta 484 a 488. Tá? Vamos lá, 486? Vamos. Os espíritos se interessam pelos infortúnios e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida? Duas perguntas, né?
Duas perguntas, né? Vamos por Ok. parte lá? A resposta, então. Os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males quando não os suportais com resignação. Porque então esses males não vos dão resultados, pois procedeis como doente, que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. Né? Então, aqui já vem falar das aflições, que nem toda aflição é realmente um grande mal. Né? Na verdade, há alguma mudança de direção que a gente teria que tomar e que às vezes a gente, né, não aceita. Né? Na verdade, a gente não quer, né? Que é a resignação, né? Nós somos tudo criança birrenta, né? Não quero, e acabou, né? Eu só quero... Só quero o bom, né? Ser feliz, só quero ser próspero, né? Só quero ter saúde, só quero. Só para mim. O outro pode, né? Eu quero aprender da maneira mais fácil e confortável, que possível. Tem. Pois é, né? Eu vou lá na aula, fico escutando música e o professor falando lá e aí eu não aprendi nada. Mas eu quero tirar 10. Né? E eu vou tirar 10 como, né? Mas eu quero. Não consigo, não dá, né? Então, acho que a primeira resposta é de que eles fazem todo o bem que podem, né? E vão se sentir felizes com as nossas alegrias. E essa alegria não tem nada a ver com as aflições. E só para comentar, aproveitar, porque eu acho que já está super bem respondido. De novo, né? Vou aproveitar. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios, pela nossa propriedade. Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentam na vida. E a resposta dos espíritos, de novo, para de pensar bobagem. Os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com vossas alegrias. Certo? Sim. Você quer responder para a Rosa ou pede para ela responder, entrar no particular? Eu estou né? falando aqui. Estou deixando o as para... Vamos só, Alice, acho que essa é legal, da Camila, que sempre participa também, ajuda muito. Essa resignação seria a evitar que aquela circunstância é necessária para a minha evolução? Evitar? Não. Seria a aceitação. Aceito isso como um remédio amargo que eu tomo para resolver alguma coisa. A gente sempre esquece de se perguntar o que aquela determinada situação, o que aquela aflição vai me trazer de aprendizado. Mas deixa eu só aproveitar. Mas eu acho que é essa a colocação dela, porque ela fala assim, a resignação seria para evitar que aquela circunstância é necessária para a minha evolução? Sim. Né? Quer dizer, na verdade, acho que o que a Alice falou, Camila. Né? A verdade é aceitar, é que você colocou as duas coisas juntas, acho que essa. Eu aceito porque aquilo provavelmente seja necessário realmente para a minha evolução. É isso que a Alice tinha comentado, acho que você só complementou, né? E assim, é importante ressaltar que a aflição deles, assim, eu estou sofrendo, o Espírito não sofre junto comigo, ele sofre por mim, porque eu não aceitei aquela aflição, porque ele sabe qual é o motivo daquela aflição e o que ela vai trazer para mim. Só que a gente, no momento da aflição, é como se estivesse no meio da tempestade, a gente não para, né, para pensar. Eu não consigo sair do turbilhão para fazer, não consigo pôr a cabeça para fora, exato, né? Assim, quando o conselho, hoje eles falam assim, quando estiver chovendo muito, continua o caminho, que é uma nuvem, pode ser uma nuvem e você vai sair da chuva. Então, as aflições são a mesma coisa para nós. É uma nuvem, né, que é passageira, porque tudo passa, gente, tudo passa. E o que fica é aquilo que eu vou aprender com aquela situação ou não, porque se eu não aprendi, né, se eu deixei de tomar o remédio, e o que vai acontecer? A não cura, a piora daquele mal. Né? Porque existe eu não uma consigo, melhora passageira e pode ter uma melhora passageira e vem depois mais eu profundamente. tenho mais profundamente depois. Né? Por quê? Porque o remédio foi superficial. Jesus e eu preciso dizia, curar, né? aquela ferida. Vá e não peques mais. Jesus. E acho que a Alice respondeu para você, Vera. A Ana já até falou para você entrar no particular, que aí eu acho que realmente é um assunto mais particular e aprofundado, que ela está falando que não aceita a perda do filho, e com certeza é uma das mais difíceis. Mas entra mas não dá para a gente falar disso, mas independente disso, se encaixa no que a Alice falou. Quer dizer, é uma situação que, embora seja muito difícil,
era necessária para todos os que estavam envolvidos. Isso nós temos certeza. Não existe erro. Deus não erra. De Deus. Então, se não existe nenhum tipo de erro, não existe equívoco, não é por acaso. Então, a lição tem que ser aprendida por todo mundo. Nós não vamos, nós três aqui, quem está assistindo, te falar, não, fica tranquila, você tem que passar por isso sossegado, é a coisa mais fácil do mundo. Nós temos ideia que não seja, mas que a lição, ela com certeza, ela tem uma validade, ela tem uma importância para todos os que foram envolvidos, inclusive para o seu filho. Isso nós temos certeza absoluta. Isso nós podemos afirmar com toda a convicção. Rosa, como saber se eu sou espírita? Você tem que conhecer a doutrina, ver se essa doutrina te responde as suas perguntas. Assim, ser espírita, bater no peito de ser espírita é tão difícil a gente ser, porque tem aquele ser espírita, tem um monte de, né, ser isso, ser aquilo, ser generoso, ser... a gente tenta. Mas qual é o esforço, né? Para mim essa melhor frase, eu acho que essa frase ela consegue, ela é curtinha, a gente até postou acho que um dia desse na frase. Se você quer dizer assim, se você que tem que dizer se você se identifica com essa doutrina ou não, né? Se isso te consola, se isso te agrada, se isso preenche, se responde os questionamentos. Começa a se questionar e procura ver se as de onde eu vim, o que eu estou fazendo, quando eu vou. Aqui nós vamos responder para você. Aqui nós vamos responder, olha que pretensão. Doutrina espírita vai responder para você. Através de muito estudo e muito Porque às vezes parece que a gente também aqui sabe tudo, mas na verdade nós estamos aprendendo junto com vocês. Nós estamos lendo aqui. E tentando mudar uma intenção do conhecimento da nossa interpretação durante o tempo que a gente estudou. Isso a gente fala toda semana, mas é legal o que a Alice falou. E como a gente sempre fala que não tem pressa nenhuma de estudar, porque nós temos um monte de encarnação para estudar, mas a Alice lembrou uma coisa que a gente tem falado bastante. Gente, a ideia da transmissão do estudo, e a gente relutou muito para fazer o estudo ao vivo, e tem funcionado de uma maneira muito legal, justamente pela participação de todo mundo. A ideia não é em momento algum, e não foi, da gente dar aula de espiritismo. Primeiro que não tem como, não dá. Ninguém tem essa competência. E eu vou falar de ninguém. Eu não conheço e ninguém vai conseguir me convencer de que hoje nós temos alguém encarnado que consegue falar para mim, não, eu dou aula de espiritismo, eu sei tudo que a doutrina fala e eu posso falar com todas as letras o que a doutrina fala. Eu duvido, então não consigo imaginar, não consigo admitir. Então a ideia em momento algum foi a gente dar aula de espiritismo. Aliás, quando eu vejo algumas propagandas, algumas divulgações de aula de espiritismo, nós estamos fazendo aula de espiritismo, isso me assusta um pouco. A ideia foi, desde o começo, era um grupo de estudos que tinham 6 ou 7 pessoas e de que nós resolvemos compartilhar isso com outras pessoas que são vocês. De que forma? Quando a gente abriu o estudo, a questionamentos, a perguntas, a página de perguntas e tal, não é para responder as dúvidas de todo mundo, é para a gente colocar isso de uma forma que muita gente participe, e em vez de nós estarmos em 3 discutindo um assunto, nós estamos em 120. Com 120 pessoas que têm níveis de conhecimento de doutrina espírita completamente diferentes, uns que estão iniciando e caíram na página porque alguém convidou, outros que têm 50 anos de convivência dentro do movimento espírita, outro que tem 10, outro que está começando agora, outro que está encantado, outro que vai se desencantar. Então a ideia do estudo, e a Alice foi muito legal ela ter lembrado disso, que a gente sempre fala, não é dar aula de doutrina espírita, gente. Jamais nós teríamos essa pretensão e nem competência para tentar sugerir essa possibilidade. Então, na verdade, a gente sempre fala isso e a gente agradece mesmo toda vez que alguém responde, toda vez que a gente faz uma pergunta, ou que a gente, porque faz com que a gente repense. Às vezes aqui, antes das transmissões, em 3 ou 4, nós discutíamos uma resposta que tinham em 4, tinham 3 visões diferentes. Tinham 3 interpretações diferentes, ou passava uma palavra que eu não tinha prestado atenção, ou, mas não, é verdade, tinha mesmo essa palavra, eu não tinha notado. É essa a ideia do estudo. Então é realmente isso que é a proposta de quando a gente resolveu fazer o estudo, e tem dado muito certo. Graças a Deus a gente pode dizer
que tem funcionado muito bem. Mas tem funcionado muito bem porque as pessoas entenderam isso. Nós tivemos no começo problemas de algumas pessoas que entraram questionando a capacidade de entendimento, e hoje nós temos dentro do movimento espírita, infelizmente, algumas pessoas que se acham e estão se dizendo doutores em doutrina espírita, que estão largando, inclusive largando com uma pretensão e com uma arrogância absurda, largando Jesus de lado, porque doutrina espírita é ciência e filosofia. Então, quer dizer, o equívoco já está aí, porque eu não quero, porque os caras estão se achando, na minha humilde opinião, acima de Jesus para estar falando da doutrina espírita. E Kardec colocou, está inserido dentro da doutrina espírita, é uma das bases da doutrina espírita. Exatamente. É uma das grandes bases do que nós temos de conhecimento moral é o ensino do Cristo. E aí os caras estão discutindo, mas se ele é Cristo, que estado crístico é um? Está escrito na doutrina Cristo. Kardec usou a palavra. Ou você não concorda com Kardec, ou você concorda com Kardec. Não, e tem hipótese ou dúvida de que Cristo não está inserido na mas essa discussão não vou nem perder, mas o que eu estou falando assim, ou eu concordo com a doutrina espírita e com a codificação, com o que foi colocado por Kardec, ou eu vou fazer uma outra religião, uma outra doutrina, uma outra coisa que não seja Kardec. Não tem jeito de nós falarmos de doutrina espírita e tirar Jesus disso. Não existe. Então nós não estamos falando de doutrina espírita. E aí, desculpa o desabafo, gente, é que nós estamos tendo visto isso dentro, principalmente das redes sociais e tal, alguns absurdos tão grandes nesse sentido, questionando palavras. Filho, primeiro vamos entender a moral do negócio, vamos entender o que ele quer dizer com doutrina espírita, vamos entender um pouquinho, primeiro da mensagem, a mensagem moral. Depois nós vamos começar a querer se preocupar com as outras coisas que tem muito mais. Mas enquanto nem a condição moral nós não conseguimos entender ainda, nós não conseguimos entender a lição, e nós estamos falando que nós temos outras coisas mais importantes para se preocupar. Vai ver foto do buraco negro, hoje saiu lá, vai ler foto do buraco negro. Mas primeiro nós precisamos entender o que a doutrina nos diz o tempo inteiro. E a principal base é o ensino moral de Jesus. E aí, se eu tirar isso, filho, então vai procurar outra crença, vai procurar outra doutrina, outra religião, outra coisa, porque aí não dá, isso simplesmente não dá para admitir. Até porque se fosse só para ser ciência e filosofia, eu não precisaria do Evangelho. Sim, mas não estaria inserido dentro da doutrina, né? Então, na verdade, a função da doutrina foi reviver o Evangelho, trazer o Evangelho de uma forma diferente, de uma forma que fosse compreensível. Ele é o Consolador racional, prometido por Jesus. E de uma forma que a gente consiga enxergar. Né? Mas, assim, eu não quero criticar as pessoas, também não vou me avorar, não. Porque, assim, uma das principais ensinamentos de Jesus é o que? A humildade. Né? E que humildade eu tenho? Se eu, né, não reconhecer a minha pequenez diante das coisas e entender que eu ainda estou em fase de aprendizagem. Sim. Né? Então, nessa fase de aprendizagem, a gente continua aqui até estudando para ver se o quê? Se um dia eu conseguir, né, cumprir aquilo que está descrito no Evangelho sobre o homem de bem, pelo amor de Deus, eu já consegui. Está resolvido. Qual foi a grande lição de Jesus? Né? O que eu preciso fazer? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu estou amando a Deus? Eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo? Né? Qual é meu comportamento diante das pessoas? Eu tenho que voltar e refazer aquilo, porque Jesus disse que aquilo resumia todos os profetas, que essa é a lei, né? E aí eu vejo em outros livros que se repete o ensinamento do Cristo, né? Em que eu preciso primeiro cumprir esses 2 mandamentos. Então, em cumprimento a esses 2 mandamentos, né, eu preciso ainda aprender, porque eu ainda não sei. Às vezes eu não me amo, né? Porque como demais, né? E tem momentos que a gente às vezes não se controla, né? Tem um apetite por guloseimas que a gente sabe que nos faz mal e a gente vai atrás, né? O orgulho às vezes ainda nos assalta, porque a gente nós vamos pegar a 487 e vai responder. E aí, né? Eu sei mais que aquele outro, e quando eu digo que eu sei mais que aquele outro, eu já caí de novo no erro do orgulho, e eu não estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Não, eu não entendi o recado. Né? É isso que eu falo, então eu não aprendi. É isso que eu falo, aí volta num ciclo de que quando eu cometo esse equívoco, ou eu faço esse tipo de atitude,
Eu não aprendi. Eu não entendi o que estava escrito, eu não entendi o que ele falou. E aí a única coisa que eu falo, que eu acho que me encantou de completamente diferente da doutrina, é que eu encaro um Jesus muito mais lógico, muito mais palpável, muito mais meu irmão. Isso a doutrina me deu. A doutrina me tirou a imagem que eu tinha de criança, de que Jesus era Deus, de que era um ser inacessível. Quer dizer, hoje isso eu concordo que a doutrina me dá e que é o que me encanta nesse sentido. O cara é meu chapa, é o cara. Agora, eu tirar isso de dentro da doutrina espírita, gente, nós estamos... Desculpa o desabafo, é que chega tanta bobagem nesse sentido, e aí aproveitei que você falou dessa história de doutores e de professores de espiritismo e tal. Gente, pelo amor de Deus, é só pegar alguns exemplos tão pequenininhos, assim, alguém ouviu em alguma entrevista, em algum livro, em algum relato, Chico Xavier falando que era professor de espiritismo? Então não vou me perder tempo. Então não vou me perder tempo, tá? Dentro da doutrina espírita, aliás, como ser humano, um dos melhores que teve, que próximo que dá para dar como exemplo, não falou essa bobagem. Então, aliás, ele falou o tempo todo. O tempo inteiro que era o contrário. Então, se não vamos nem perder mais tempo, só foi um desabafo mesmo, porque eu estou tão com a paciência cheia. Inclusive, ele falava, eu vi um pedaço da entrevista dele, de novo. Ele fala muito em Nossa Senhora também, que Nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora, ele fala que às vezes a doutrina se esquece de Maria. E ele fala toda hora, Nossa Senhora, né? Beleza, gente, desculpa, mas eu precisava aproveitar, e a Alice falou uma coisa que realmente precisava ser falada. Chegou agora, não tem nada a ver, mas é rapidinho, não temos o trabalho de cartas psicografadas, depois a gente coloca. Mas a gente indica alguns lugares. Beth, agora eu já estou calmo. Mas desculpa, Beth, é que eu aproveitei a deixa da Alice, porque de verdade a gente fala isso muito, de que a ideia nunca foi a gente dar aula de espiritismo, nós não temos a menor condição, eu pelo menos acho que não tem a menor possibilidade de ter a pretensão de fazer isso. O que eu acho é que a gente fala demais e aí dá a impressão que sabe muito. É nada, é só para enrolar vocês. Sabe não, viu? Na verdade, a ideia... Eu não, só se Alexandre ainda sabe melhor. A grande diferença que tem é exatamente essa. Várias pessoas têm uma bagagem muito maior, estudaram mais, estudam mais, aprofundam mais, têm facilidade maior às vezes de falar, ou de expressar, ou de escrever, enfim. Essa é a grande diferença, mas o que precisa ficar muito claro, e a gente já falou isso várias vezes aqui, os que estão acompanhando a gente faz tempo sabem, a ideia é de que a gente tenha aberto a transmissão para que as pessoas estudem e nos ajudem a estudar o que nós estamos nos propondo a fazer. Essa é a ideia. E questionem mesmo, se de repente questiona porque, já aconteceu e não foi uma vez só. Chail pergunta aqui, não sei. Vou ler e depois eu respondo no particular. Isso já aconteceu e vai acontecer provavelmente várias e várias outras vezes. Não, e questionem também o que foi falado. Sim. Olha, você disse isso, eu não isso já aconteceu também. Mas essa é a ideia. Eu entendi essa frase, enfim. Questione. Não vamos conseguir terminar. Vamos lá? 487. Qual a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós? O mal físico ou moral? Ele não ficou contente com as outras três, vocês viram, né? Então ele perguntou de novo agora, e ele está falando por nós, ele está falando dele. Qual a espécie de mal que mais os espíritos se afligem por mim? O mal físico ou moral? E ele acabou de perguntar lá em cima se exclusivamente moral, na 485, então ele foi, não estava contente, ele veio na 487 e fez essa pergunta de novo. Então a resposta dos espíritos: vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Daí é que tudo deriva. Eles riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição e se rejubilam com os que têm por fim abreviar o vosso tempo de prova. Que até era uma coisa que eu queria ter comentado da resposta anterior, né? Porque me lembrei muito da palestra de ontem. Das causas das aflições, causas atuais e causas anteriores, aquilo que é evitável e aquilo que é inevitável, né? Então, essas aflições, até respondendo a pergunta de outra pessoa, era assim: assiste a palestra,
tá? Que você vai entender bem os males que nos afligem. Bem lembrado. Né? Tem uma parte da palestra, acho que logo no comecinho, vale a pena ver, ele até tem um slide que ele coloca os exemplos e tal, vale a pena assistir. Exato. Bem lembrado, né? Muito boa, vale a pena, então, quem realmente não viu, ver o comecinho que vale a pena. Então é bem essa resposta aqui, né? Eles se afligem mais porque eles sabem assim que tem mal, que é da nossa imaginação, que veio de nosso egoísmo, de nossa dureza de coração, daquilo de eu querer só para mim, daquilo que eu, né? O que eu crio, né? Que eu não desejo para o outro. Então assim, isso para eles é como aquela coisa que a criança faz e que a gente dá risada das crianças porque acha graça. Que bobagem. Que bobagem que a criança fez. Num bom sentido, né? É que mais bobagem. ou menos a mesma coisa, porque eles nos veem como crianças. Nós ainda não amadurecemos o suficiente. Na verdade, nos veem, eles são bonzinhos, né? E aí eles começam a dar risada das besteiras que a gente faz, besteira que a gente fala, né? E ele é coitadinho, né? Mas é coitadinho no sentido, ele ainda vai crescer, ele ainda vai entender, né? E vai melhorar, né? Ele vê que nós temos essa capacidade de crescimento. Então, o comentário de Kardec. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória e que as atribuições que a acompanham são meios de conduzir a um estado melhor, afligem-se mais pelas causas morais que podem distanciar-nos desse estado do que pelos males físicos, que são apenas passageiros. O espírito que vê nas aflições da vida um meio de adiantamento para nós, considera-as como uma crise momentânea que deve salvar o doente. Compadece-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos sofrimentos de um amigo, mas vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, aprecia-os de maneira diversa. E enquanto os bons reerguem a nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros, tentando comprometê-lo, nos incitam ao desespero. Ele faz um resumão, né? Como sempre, e ele vai lá na pancada. É aquilo que eu falo. Ele foi no cerne. Ele vai direto no objetivo, né? Exatamente. Mas eu acho que não tem muito o que comentar, né? Mas tem algumas coisas, deixa eu só não fazer um comentário, mas tem algumas coisas, gente, que eu acho muito bacana entrar e ler. Porque a gente falou, discutiu e tal, mas, por exemplo, esse comentário, a maioria deles, inclusive, a maioria dos comentários de Kardec a gente faz, porque eles quase sempre fecham o estudo do que a gente está falando e a gente não precisa falar mais nada. Mas é legal de ler porque aí você consegue, com calma, às vezes, ir prestando ou chamando mais atenção para isso ou para aquilo. Deixa eu só aproveitar, várias pessoas estão perguntando, só para a gente ir para 488, e as duas são curtinhas. Com relação às cartas de tipografia, a Madalena está respondendo, cada lugar, cada próximo de vocês, é mais fácil aqui, é que nós estamos gente de todo lugar, inclusive hoje tem mais gente de Vila Velha. Aliás, depois, Acácio, hoje nós vamos fazer de novo, nós vamos deixar 5 minutinhos para encerrar a sugestão do Acácio de cada um colocar a cidade que é, para a gente depois ter uma ideia, tá? Mas a gente deixa nos 5 minutos. Mas aí eu não sei qual é a cidade, às vezes, não dá para a gente indicar. Eu vi que tinha alguém em Goiânia perguntando, né? Aí eu não sei. Nós sempre indicamos 2 que nós conhecemos, que é o de Uberaba, o Lar Pedro e Paulo, com o Bacelli. E agora nós conhecemos um trabalho muito legal aqui em Araraquara, próximo da gente, que é na Casa de Fraternidade, que é o Gustavo que faz o trabalho. Mas eu sei que tem o Orlando Noronha, que está fazendo em vários lugares, e todo mundo diz que é um trabalho muito sério. Eu não o conheci pessoalmente. E ele fica rodando. Então, de repente, vale a pena pegar na agenda, que eu sei que ele está fazendo o Brasil todo. Então, às vezes, é mais fácil do que... Mas agora, quem é de Minas é perto do Uberaba, tem o Lar Pedro e Paulo. Quem é aqui da região tem o Gustavo lá em Araraquara, e a gente sempre está divulgando Goiânia também tem um centro em Palmelo, na cidade próxima a Goiânia, acho que uns 130 quilômetros de Goiânia. E aí lá naquele centro tem o atendimento fraterno para... como é que eles chamam? Acho que é Notícias do Além, se eu não estiver enganada, tá? Então esse trabalho tem no sábado de manhã. A pessoa tem que ir no sábado de manhã até umas 10 horas fazer inscrição, levar nome, data de nascimento e data do desencarne da pessoa. Cada pessoa tem direito a uma carta. E aí ela volta meio-dia
para ficar lá e receber sua carta de volta. Então tem mais uma aí, ó. Então a Alice Então, já tem, assim, de repente. eu conheço, já fui. Então é mais uma posso dica. referenciar também. Mandar depois no grupo pra gente deixar na página. Não, então, aí a gente divulga, mas tem essas, ó. Então tem essa que a Alice falou, para quem são das regiões. Jerônimo Candinho. E tem o Orlando, que eu sei que está fazendo o Brasil, às vezes é mais fácil quando ele está viajando. Gente, olha, eu falei do negócio de colocar os nomes, vamos acabar essas duas, ó, a 488 e a 488A, e aí, se todo mundo topar, aí cada um que está participando quiser colocar a cidade, só para todo mundo ter uma ideia de cada um onde é. Hoje nós temos gente da Argentina de novo, de Portugal, e aí cada um vai colocando no final, tá bom? Mas vamos fazer as duas, aí a gente deixa esses 5 minutinhos para a gente fazer. A Amanda, ela só faz elogio, a Amanda não dá, porque a Amanda, ela dá notícia do menino pra gente, está super feliz com as notícias de lá. Então já a gente coloca o nome, as cidades, pode ser? A gente faz as duas últimas, e aí a gente dá os últimos recados e vocês vão colocando de onde vocês são, até para todo mundo se conhecer e ter uma ideia de qual é a localidade de cada um aí. Eu achei super legal a ideia do Acácio, vamos aproveitar toda semana. Também a ideia dele, a ideia sua sim, cara. Foi você que comentou, não começa a O pipocar, Alexandre não. tá me dando crédito, mas não é ideia minha. Eu só respondi ao irmão. Não, a ideia é sua intuída. Então vamos lá? Vamos, 488. Nossos parentes e amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Então, antes da resposta, eu vou falar que as duas últimas, elas são fantásticas, porque eu falei, por isso que eu falei que hoje o assunto era extremamente agradável, porque essas duas últimas respostas, essas são as perguntas que todo dia a gente ouve, são questionamentos toda vez chega pra gente, e essas duas respostas para mim, elas são fantásticas de uma maneira de consolar e de chegar numa forma no coração de todo mundo, que vale a pena a gente prestar muita atenção nas duas últimas e aí espalhar para todo mundo. Vamos lá? Quer repetir a pergunta, Alice, para a gente? Nossos parentes e amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Resposta dos espíritos é sem dúvida, e frequentemente vos protegem como espíritos de acordo com o seu poder. Então, aqueles que já foram antes de nós, já tenham vivido nossos antepassados, como algumas religiões dizem, eles têm mais simpatia por nós do que aqueles que não nos conhecem. Que não nos conhecem, não tem final. Até, né? Porque seria até uma forma mais racional. Então, mas é uma resposta racional, mas que nos deixa extremamente felizes, né? Quer dizer, então quer dizer que quem já foi... Por que essa pergunta? Porque se não existisse a continuidade da vida, essa pergunta seria sem nexo, né? Se não continuasse, e mais, se eu não acreditar na continuidade da vida, essa existência e os meus afetos também não tem sentido. Porque se eu não construir nada e vai acabar no meu desencarne, valeu durante 1, 5, 10, 15, 50 ou 100 anos e até logo. Então a pergunta dele, nós temos que entender de novo. Os que foram preceder, tem mais simpatia por nós? Claro. Só faltou eles falarem isso. Lógico. Se eles te conheciam e tinham carinho, beleza. Mas aí a 488A fecha a noite da gente de uma forma extremamente agradável. Exato. É de acordo com o seu poder. Né? E de acordo com o seu... tem isso. Ainda tem essa condição, né? Porque se o espírito não está tão adiantado quanto eu acho que deveria estar, o poder de proteção dele é um pouco menor. É pequeno, às vezes ele está precisando mais de proteção. Só na torcida. E não na proteção efetiva, né? Mas a 488A vem complementar, porque ele pergunta, são eles sensíveis à afeição que lhes conservamos? Né? Então, eles são sensíveis, assim, eu amo meu pai, eu amo minha avó, eu amo minha mãe, eles já desencarnaram, né? Será que eles lembram de mim? Então, a resposta é muito sensíveis, mas esquecem aqueles que os esquecem. E, né? Se eu esqueci, como gente, eu quero ser lembrado? Exatamente. Né? E esse esqueceu, ele tem que ser muito bem entendido. É claro que nós vamos estar lutando aqui, né? Aquela resposta que nós demos para aquela mãe que perdeu o filho, está fazendo mal. O esquecer que nós estamos falando aqui é o não se importar mais, isso se apagado da existência. Por quê? Porque todos os entes queridos, o que ele está respondendo? Eu perdi minha mãe, que desencarnou há 2 anos, o meu sentimento de saudade, de amor, ele continua existindo. Se esse desencarne tivesse sido
insignificante, e aí a partir de um determinado momento isso não fizesse mais nenhuma falta, nenhum tipo de não me remete a nenhum tipo de sentimento, o que eles estão falando? Do lado de lá provavelmente é a mesma coisa. Eu passo a não me preocupar com aquilo que não se preocupa. E não é revanchismo, não é de propósito. Eu perco, lembro da sintonia, do amor, da afeição, né? daquilo é o amor tudo que liga as pessoas. Lembra de toda a construção das perguntas? Da afeição, da paixão. Se isso vai se desfiando, se vai se esfaecendo, não era afeição. Às vezes era uma paixão, às vezes era uma convivência natural e se desfez com o tempo. Mas a 488 é fantástico para a gente. Quer dizer, continuam? Claro que continuam. O amor que eu sinto aqui, ele sente do lado de lá. O que ele sente do lado de lá, nós sentimos do lado de cá. Simples assim. Exato. E a 488 horas é assim, se você não sente mais nada, né? Continua rezando por ele, continua amando, continua sentindo luz para que ele possa então vir retornar e ser seu companheiro. Então, quanto mais eu me lembrar, quer dizer, quanto mais afeição eu tiver por pessoas, me lembrar, pedir orações, eu aumento o leque daqueles que estão me protegendo. Sim. Né? Eu ganho mais simpatizantes, então tenho mais espíritos torcendo pelo meu progresso e tentando me ajudar, me intuir em coisas boas, me dando energia, me dando força. Né? E essas ligações, né, essas redes, né, que a gente vai construindo é que são importantes. Né? A rede de amizade, a rede de afeição e de amor que nós vamos construindo ao longo do tempo. Às vezes a gente encontra pessoas assim que nunca viu, mas de repente, né, aquela pessoa se torna importante na nossa vida. Né? E a gente começa a torcer por ela. Né? E essa pessoa se torna, né, seu parente. E tem aquele parente, né, aquele que efetivamente nasceu no seio da família, mas de que ele não se liga conosco. Né? Ele se afasta, ele prefere outras amizades. Eu não tenho afeição. Então, é o começo das questões. Distanciou. E aí não tem mais por que lembrar. Né? Se eu não faço força para me lembrar, né, também não gosto de lembrar. Então eu não transmito amor, né? Alguém respondeu aqui. Deixa eu só responder para a Antônia, e aí a gente pode fazer aquela brincadeira, então, de cada um colocar o nome e onde é. A Antônia está perguntando no seu WhatsApp, o WhatsApp antes do DDD, se eu colocar 55, Antônia, se você está em Portugal. É mais 55. Tá? Então é o 55, o DDD que nós passamos, que é o 14, e o número. Então é sempre o 55 antes. Isso. Tá? Mas aí funciona normal. Mas de qualquer maneira, se por acaso não der certo o WhatsApp, vou até dar os últimos recados aí, se vocês vão colocando aí as cidades. Se não conseguir pelo WhatsApp, gente, nós temos uma página no Facebook que vocês estão assistindo a transmissão que tem um lugar para vocês mandarem mensagem. Tem o Messenger. Tem o Messenger da própria página, mas na nossa própria página tem um lugar para mensagem lá, caso não consiga o WhatsApp do atendimento fraterno. Tá? Se achar que o atendimento fraterno é mais fácil, porque aí sem problema, mas tem essas opções também. Eu acabei de compartilhar de novo o link do YouTube. Tem a palestra de ontem, que a Alice comentou do começo da palestra do Marildo ontem. E para quem quiser lá, essa parte realmente é muito legal, que ele colocou uns slides muito explicativos, vale a pena. E fica disponível, estão todas as palestras lá, todos os estudos. Esse estudo de hoje e amanhã também fica disponível lá. Eu sempre falo muito do Facebook, porque é mais fácil para procurar as questões que vocês quiserem, o assunto que vocês quiserem discutirem, perguntarem e tal. Eu vou responder o da Maria Angélica antes da gente pegar todos os nomes aí. Sou adotável, meus pais já faleceram, mas é o amor dos pais biológicos? Maria, é o amor dos pais que te amaram. Simples assim. Biológico ou não, adotado ou não. Não tem nada a ver ali, ó. Então nós temos aqui na 485, a resposta está dada. Afeição verdadeira, nada tem carnal. Quer dizer, o sangue simples assim. Não influencia. Corpo físico é feito por corpo físico. Espírito, sentimentos criados por sentimentos morais e sentimentos do espírito. Simples desse jeito. Dias do estudo, terça tem palestra e quarta estudo, tá? Palestras todas as terças, mas tem lá na página, gente, ó. É legal vocês entrarem na página, curtir e seguir, porque aí sempre vem os avisos das transmissões, quando vocês marcam lá. Então toda a transmissão da terça-feira, quando vai começar a palestra, eles avisam, se vocês colocarem opção.
E o estudo da quarta-feira a mesma coisa. Mas as transmissões, de terça às 8, palestra pública. Semana que vem acho que é mesa, com 4 homens. Em maio nós vamos ter uma mesa com 4 mulheres pela primeira vez. Alice, Mariana, a Simone e a Ana tá pipocando. Não, aí nós vamos marcar ainda. Não, mas não vai ser a primeira semana. A Ana tá pipocando, também que você falou. Então, não vai ser a primeira, não vai ser dia 7 de maio. Isso nós já definimos. Tá. Não, dia 7 acho que eu já voltei. É do dia 1 ao dia 6. Dia 6 eu... na terça-feira, dia 7, nós não vamos ter palestra, mas depois nós vamos programar. Terça-feira, dia 7, devia ter festa, não palestra. Daqui. Não sei se é 7. Bom, sei, vai a primeira semana. Gente, vamos aproveitar. Quem não... tô vendo gente, um monte de gente de lugar, que legal. Maria Angélica, obrigado você. Gente, de novo, muito obrigado pela participação. Fica o convite de novo, quem está entrando a primeira vez, curtir e seguir a página para poder estar acompanhando os estudos. Tem aí o link, vou colocar logo no finalzinho o link do YouTube de novo, para quem quiser depois acompanhar por lá com calma, que eu acho muito mais tranquilo do que ficar rodando a página para encontrar os estudos e as palestras, mesmo porque tem um monte de publicação, pelo menos 2 ou 3 por dia, a gente vai procurar uma semana atrás, tem um monte de coisa lá. Tá bom? E amanhã a gente coloca, na sexta-feira a gente vai colocar o resumo do que a gente arrecadou, embora eu ainda acho que no final de semana deva chegar alguma coisa, mas a gente vai dar uma ideia amanhã. Amanda faz aniversário 7 de maio. E Amanda? Parabéns, Amanda. Vamos dia da Ana. Vamos fazer uma festa só. Eu vou pra aí, melhor. Parobé, Rio Grande do Sul, pertinho, Nossa, hein? Pertíssimo. Mas, Amanda, é mesmo o dia da Ana, por isso que ela tá falando. E a terça-feira, só confirma pra mim, se é uma terça-feira, porque é um dia que nós não vamos ter palestra. Dia 7 é uma terça-feira. Então, dia 7 nós não vamos ter palestra. Que eu volto na segunda, dia 6. Mas não pense que dia 7 não vai ter palestra para o meu aniversário, não, porque ele vai fazer palestra. Eu vou fazer palestra em São Carlos, por ele isso vai nós fazer palestra em São marcamos. Carlos e eu vou festejar em São Carlos. Não, então aí vamos fechar a casa na terça-feira, na terça vamos, porque senão não vamos conseguir fazer Eu não consegui fugir, na verdade, de São Carlos. Eu falei pro Vado, o Vado estava acompanhando agora. Devo um monte de coisa para casa de São Carlos. Eu nunca consegui fazer palestra lá, não dava certo. E é justamente na terça, tanto que eu brinco com ele, eu já fui no asilo. Terça-feira eu vou tirar férias. Foi dia. Tanta gente que foi para lá que eu indiquei e tal, e eu sempre pipoquei, e aí não teve jeito de escapar. E aí nós vamos dar uma folga aqui, mas a gente vai fazer, eles têm a transmissão, a gente vai compartilhar, embora seja minha, tinha muita coisa melhor para fazer, para passar, mas vocês vão ter que me engolir, quem quiser. Mas o tema vale a pena, que é o tema que eles estão pedindo. Quer dizer, na verdade vai ter palestra. Nós vamos compartilhar, na verdade, do nosso lar, que é uma casa que... Você também pode vir para cá, você vai ser bem-vinda. Fica difícil ir para aí, porque é um pouquinho longe. É a mesma distância, acredita? É mais fácil, eu acho. O dia que você tirar férias, você vai. Não, mas não vai ser 7 de maio, não tem graça, né, Amanda? Gente, você tira férias em 7 de maio. Aliás, todos vocês serão bem-vindos. Mande um abraço para a tia Lourdes pelo seu aniversário. Que bom. Gente, de novo, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Para quem compartilha, que eu sei que tem um monte de gente que compartilha mais do que a gente. A Cássio, Gervásio, a Amanda... eu vou esquecer a Ana, a Feliciana, eu vou esquecer nome, não é legal, mas eu vou repetir, só para encerrar, foi muito feliz o comentário da Alice, eu acabei me exaltando com a outra história, mas é de verdade isso quando a gente fala toda semana. O estudo é realmente uma maneira que a gente tem de tentar entender um pouco mais, e com certeza a participação de tanta gente comentando, perguntando, questionando, opinando, faz com que a gente melhore ou acabe aproveitando mais ainda essa 1h30 que a gente tem. Tá? Então, eu aproveitei realmente a deixa da Alice, porque toda semana a gente repete isso, mas é realmente essa a ideia. A ideia é que a gente tenha cada vez mais gente participando, não só na nossa página, eu sempre falo isso também, por isso que a gente compartilha de segunda-feira a Casa de Fraternidade, de terça nós compartilhamos mesmo depois da nossa palestra Os Esferas da Vida, nós compartilhamos tudo que tem acontecendo. No sábado nós temos o estudo do Paulo de Filosofia,
o que aparece para a gente compartilhar das outras casas, do que está transmitindo, o que tem de legal, o que tem aparecendo de bacana, a gente faz questão de compartilhar. E a gente sempre pega o Paulinho de Duartina, que tem um trabalho fantástico na internet com as palestras. Já estou insistindo para ele começar a fazer os estudos também ao vivo, porque tem muita gente interessada. Enfim, a ideia é exatamente essa, de que a gente use essa ferramenta da melhor forma possível e para que a gente consiga conhecer um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais de doutrina e divulgar de forma correta e com lugares que a gente acredita que sejam legais e bacanas, que façam trabalhos legais, divulgar a doutrina e esses espaços que tem. Eu falei de Cafelândia, que tem a Jamile, que a gente acabou conhecendo por conta dos meninos de Araraquara também. Sábado nós vamos compartilhar o seminário em Jaú, inclusive eu vi aqui que tem gente de Jaú. Verdade e Luz, das 2 às 5, seminário sobre mediunidade, com o Manu Mandelli e com o Claudinho de Araraquara, lá na Casa de Fraternidade. Nós não vamos fazer a transmissão, mas vamos compartilhar a transmissão do Verdade e Luz. Deve fazer em 2 blocos, né? Porque senão não consegue fazer a transmissão inteira. E quem é da região fica convidado para sábado, agora, esse sábado, das 2 às 5 da tarde, seminário sobre mediunidade. Então a gente, na medida do possível, a gente tem tentado divulgar, compartilhar, e hoje já são muitas casas que estão fazendo, né? Graças a isso, era só o SEAC, uma ou outra pingando aqui. Hoje nós temos, semana inteira, tem coisa para assistir na internet de divulgação de doutrina. Algumas uma porcaria, outras uma muito boa. Minha filha Sara também quer ir junto, ela acompanha comigo, aparece isso tudo. Amanda, pode trazer. E traz o Maio, né? Traz junto também. Gente, boa noite. Nós vamos fazer a oração final. E realmente, nós só podemos realmente agradecer tanto o carinho que a gente recebe nas transmissões e depois na página, o que a gente vê de gente comentando, compartilhando os bom dias, a gente lê um por um, eu tento responder um por um, a Ana responde todos lá no atendimento fraterno, ou que chega nas mensagens, a gente acaba dividindo, mas... Depois da palestra também... Depois da palestra a gente tenta responder todos, a Ana vai colocando o caderno lá, vocês já viram. Então, muito obrigado mesmo, mais uma vez. Sábado nós temos uma transmissão e na terça-feira nós temos uma palestra do Evangelho. Para quem não conhece ainda, nós fazemos o Evangelho em 3 ou 4 pessoas, dessa vez nós vamos fazer em 4. Eu, Paulo Lodi, de Bauru, Paulo Marzanati, de Macatuba, e o Rodrigo, também de Macatuba. Tá bom? Quem também não é de Macatuba, é de Pederneiras também. Ele que fala aqui de Macatuba só para fazer graça. Aliás, estava assistindo, não sei se ele está. Vamos lá? Vamos fechar nossos olhos, mentalizando Jesus, nosso Mestre querido, com o coração repleto de amor, de alegria pela sua presença em nosso meio. Vamos pensar também em Maria, a nossa Mãe Santíssima, que a todos protege, advogada de cada um de nós, devedores que somos neste planeta Terra. Obrigada, Mãe. Obrigada, Jesus, por todas as oportunidades que temos recebido. Não somos dignos de suas bênçãos, mas te rogamos, Senhor, que abençoe a cada um de nós, que abençoe aqueles que estão nos ouvindo. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que estão no caderno registrado, pedindo oração, a todos aqueles, Senhor, que o nosso coração e a nossa mente leva a seus pés, rogando que alivie os seus males, que alivie as suas dores, que reconforte os seus corações. Nos dê, Senhor Jesus, a resistência moral, para que possamos, Senhor, passarmos pelas dificuldades, aprendendo a absorver de cada uma delas as lições que a vida e que aquele momento deseja nos ensinar. Sabemos, Senhor Jesus, que não existe sofrimento sem causa, mas que
ao pedirmos a Ti. Podemos receber o Teu conforto, podemos receber os Seus fluidos protetores, pois disseste, Jesus, que poderíamos pedir e que todo aquele que pedisse seria atendido. Que todo aquele que tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda poderia, Senhor Jesus, fazer milagres, transformar, transportar montanhas, fazer muito além do que já deixastes na terra. E a nossa fé, Senhor Jesus, é tão pequena que não chega do tamanho de um grão de mostarda. Mas acreditamos, Jesus, que por sua misericórdia, pelo seu coração amoroso neste momento, recebemos, Senhor Jesus, esses fluidos espirituais que vão caindo sobre cada um de nós, dirigidos pelos mentores desta casa, a quem agradecemos profundamente por todo o bem que nos tem feito, por toda a condução dos assuntos de nossas vidas, de nossos caminhos. Rogamos, Jesus, que permaneça conosco em toda a nossa caminhada e que permita aos Espíritos Consoladores levar a sua mensagem a todos os cantos, aliviando as dores do povo da Venezuela, aliviando, Senhor, a fome e a sede daqueles que estão no Moçambique, aliviando as aflições de nossos irmãos do Rio de Janeiro, que estão em situações de alagamento, que perderam suas coisas materiais. Mas, Senhor Jesus, que eles possam se lembrar de Ti, que tudo poderia ter, mas escolheu por nascimento a sua manjedoura, demonstrando a cada um de nós a humildade e de que este reino, Senhor Jesus, não nos pertence, mas tudo e toda a riqueza está direcionada no plano espiritual. E assim, Senhor, agradecidos que estamos por todas essas benesses, nos despedimos agradecendo por mais este estudo e desejamos, Senhor Jesus, permanecer conosco em nossos corações e em nosso dia a dia, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja.